A gente acabou de ver funções de como você extrair pedaços de um texto, seja do lado esquerdo, do lado direito, ou começando no meio de um texto específico. Agora o que a gente vai ver é a função concatenar, que na verdade ela junta pedaços de texto ou textos inteiros para você. Então ela é muito útil quando você quer criar planilhas que te dão respostas automáticas ou quando você tem uma planilha que não tem exatamente a resposta que você queria. Então, por exemplo, na nossa planilha aqui, na nossa tabela, eu tenho o nome e o sobrenome da pessoa, mas na verdade o que eu queria era o nome completo. Então, se você quer o nome completo de uma pessoa e você só tem o primeiro e o segundo nome, você pode utilizar a função concatenar para você juntar, concatenar textos. E você vai poder utilizar ela de duas maneiras específicas. A primeira é utilizando diretamente a função concatenar. Você observa que quando você escreve concatenar, ele vai pedir para você juntar textos. Então, eu quero juntar o texto 1 com o texto 2. Simples assim você está pensando. E aí você aperta Enter e fica um horror, porque você não tem nenhum espaço entre o nome e o sobrenome. Então, quando você está concatenando textos, ele junta mesmo. Então, aqui você vai precisar utilizar um subterfúgio, que é eu colocar mais um pedaço de texto aqui no meio, entre o nome e o sobrenome, e esse pedaço de texto, e como você já sabe, todos os pedaços de texto dentro de funções e fórmulas precisam estar entre aspas, você coloca um espaço. Então você deu um espaço entre o nome e o sobrenome. Você observa quando você dá Enter agora, você tem exatamente Carlos Carvalho, com o primeiro nome dele, que é o B5, um espaço e depois o C5. Você poderia utilizar também aqui, se você quisesse, e aí vai depender de cada um, né? Você poderia utilizar um hífen, por exemplo, se você quisesse Carlos-Carvalho. Normalmente não é o padrão, então eu vou deixar o padrão, que é um espaço entre o nome e o sobrenome. Se você quisesse, você também poderia juntar aqui, e aí eu vou mostrar só um caso bem simples, por exemplo, se você quisesse o nome completo, mas em forma de referência bibliográfica, que normalmente vem Melo, Vitor, né? Então aqui a gente utilizaria a função concatenar, abrir, e aí eu vou utilizar Melo, vou botar o ponto aqui, e aí o que eu quero? Eu quero uma vírgula, um espaço e depois o nome Vitor, né? Então, abro aspas, vírgula, espaço, fecho aspas, boto ponto e vírgula de novo para pegar meu terceiro pedaço de texto e está aqui, Melo, Vitor, se eu quisesse referenciar de outra forma. Então, basicamente, você consegue manipular texto com a função concatenar de diversas maneiras diferentes e fica bem legal. Um segundo exemplo, que eu já tinha te prometido, é não utilizando a função concatenar, você vai continuar utilizando o sinal de igual para você começar uma fórmula, mas só que dessa vez você vai utilizar o e-comercial. O e-comercial ele também tem uma função de concatenar. Então, se eu botar B10 e-comercial Itaim, eu vou ter a mesma resposta que eu tinha antes. O Itaim vem grudado no meu texto de endereço. Então, aqui você vai utilizar a mesma coisa que a gente utilizou. Espaço, e-comercial, C10. E aí, se eu quiser juntar tudo, eu posso colocar aqui, mais uma vez, o e-comercial. E aí eu coloco o e-comercial, abro aspas, só que dessa vez, depois de Itaim, eu quero botar um tracinho, né, para a gente diferenciar melhor São Paulo. Então, eu coloquei aqui um tracinho, fechei aspas. Coloco mais uma vez o e-comercial, busco São Paulo, e aí eu vou colocar o e-comercial de novo. Então, toda vez que você está fazendo a união de textos, concatenando textos, você utiliza o e-comercial. É bem simples, não tem mistério. Dessa vez eu vou utilizar uma barra, e aí eu não vou dar nem espaço, porque eu quero que São Paulo fique grudadinho no SP, e coloquei aqui, na verdade eu não coloquei, né? Vou botar aqui de novo o e-comercial, seleciono, dou Enter, e aí eu tenho Avenida Cidade Jardim 120, Itaim, São Paulo, SP. Se eu quisesse botar uma separação aqui que eu não coloquei, eu poderia também, sem problema nenhum. Apertei Enter, eu já tenho uma separação entre Itaim e o endereço da pessoa e a cidade e estado onde ela mora. Então, só para te explicar, é bem simples, você consegue chegar a essa função concatenar utilizando a função concatenar mesmo ou com o e-comercial. Você observa que você não precisa criar nenhum operador junto dele, é só colocar igual a célula que você quer concatenar, o e-comercial, e aí, obviamente, como a gente já falou, né, você coloca pedaços de texto para tornar o seu texto mais inteligível, mais decente de se ler, de se utilizar, e você pode ir fazendo da maneira que você quiser. Para relatórios, então se você tem um fluxo de caixa, se você tem um relatório de vendas ou qualquer coisa do tipo, é bem legal que você faça respostas automáticas utilizando a função concatenar. Então aqui no nosso caso a gente tem o mês de janeiro
e você tem lucro ou prejuízo. Só que se eu mudar aqui, eu posso ir para fevereiro ou para março, o meu resultado aqui muda também. Então, se eu quisesse ter uma resposta automática para fazer uma análise, eu poderia aqui, quanto faturamos em determinado mês, eu começo com um sinal de igual, vou abrir aspas aqui, eu boto no mês. E aí você pode criar o texto que você quiser, né? No mês, fecho aspas, coloco o e-comercial. Então, no mês de janeiro, coloco mais uma vez o e-comercial e vou começar mais um texto, né? A empresa X faturou, fecho aqui. Eu posso colocar mais espaços aqui para ele ficar melhor, né? Então, vou dar um espaço aqui e no mês vou dar um espaço aqui também. Faturou, coloco mais uma vez o e-comercial e busco esse valor. Quando eu dou Enter, eu vou ter no mês de janeiro, a empresa X faturou 6 mil. E aí você pode colocar, obviamente, aqui, quando ele puxa o valor, ele não puxa o valor com cifrão, então eu poderia colocar, se quisesse, o cifrão aqui para aparecer, faturou 6 mil reais. Se eu quisesse no mês de janeiro, né? Então, vamos lá, no mês de janeiro. Então, você tem diversos ajustes que você pode fazer, mas você cria uma resposta automática. Então, você observa aqui, no mês de janeiro a empresa X faturou 6 mil, se eu mudar para fevereiro, no mês de fevereiro a empresa X faturou 4 mil. Então, você consegue ter respostas automáticas que, se você está apresentando essa planilha para alguém, fica muito interessante. Então, a função concatenar é uma função de manipulação de texto bem legal para você juntar pedaços de texto e, se quiser, até escrever texto junto com esses pedaços de texto para ter uma resposta bem legal lá no final.